quando chegou a tanatopraxia aqui, né, no Brasil, mas eu queria que você explicasse melhor onde e quando surgiu a tanatopraxia. Perfeito. Bem, em 1861, um professor de medicina americano, Dr. Wesley Lee Wallace, ele, conhecedor como médico do sistema circulatório, ele precisava conservar cadáveres para estudo na faculdade. Então, ele injetou na corrente sanguínea do pessoa falecida, o cadáver, uma solução venenosa, um veneno, zinco cloreto. Então, esse veneno mata bactérias, fungos e vírus, então retarda a decomposição. E aí, em 1864, isso foi em 1846. Em 1861, durante a Guerra Civil Americana, os soldados mortos em batalha, que morriam na batalha, eram enterrados lá no campo de batalha mesmo. E eles eram identificados por umas plaquetas, um número, né, que carregava uma correntinha, carregava aquele número ali que era a matrícula dele, que tinha todo o nome e os dados, o endereço dele. Então, eles eram identificados por essa matrícula. Ocorre que durante a batalha, naquele tempo não existia penicilina, não tinha antibiótico, então o ferimento, quando infeccionava, era praticamente uma sentença de morte. Então eles, quando o soldado era ferido, ele imaginava que ele ia morrer. E ele ia para um hospital de campanha lá, ser tratado, e ele pegava aquela medalhinha dele e os documentos dele, uma foto da família, endereço, e entregava para um colega e dizia, olha, né, eu vou morrer, mas eu quero que você vá lá na minha casa, quando a guerra acabar, e recomende para a minha família, diga que eu amo eles, e, né, que eu descansei, enfim, que eles sigam a vida deles. E ele ia para o hospital. E o amigo dele, que ficava com os documentos, de repente falecia na batalha. E aí o corpo era identificado errado. Então ele estava com um documento do colega dele que estava no hospital. E a família era avisada que a pessoa faleceu e a pessoa não tinha falecido. O soldado ainda estava. Aí ele sarava, ia para casa, chegava em casa, a mulher já tinha casado, já tinha filhos, enfim, né, estava grávida. Isso causou um transtorno. Então aí o Dr. Thomas Holmes, um médico militar, conhecedor da técnica de conservação, ele injetou no corpo dos soldados uma solução, um veneno chamado arsênico. Então, aí ele devolvia para as famílias o próprio corpo. Então, chegava lá, 2, 3 meses depois de morto, chegava na cidade lá o corpo do soldado, inteirinho, bonito. Para a família poder fazer o velório, despedir, reconhecer, despedir e tudo. Então, a partir dali que, quando acabou a Guerra Civil, em 1865, durante a guerra foram embalsamados cerca de 4.028 soldados. E quando a guerra acabou, os diretores, os agentes funerários da época, procuraram esse médico para tomar conhecimento dessa técnica de conservação. E ali, né, foi introduzido nos Estados Unidos a prática de conservar defunto para velório. Então surgiu essa técnica nos Estados Unidos após a Guerra Civil Americana. E veio para o Brasil em 1995, 94, 95. É interessante que antigamente, o senhor falando em termos de técnica de embalsamamento, né? A gente lembra lá dos egípcios, né? Sim. Que faziam aquelas múmias, né? A mumificação. Aquilo lá é uma espécie de embalsamamento, ou não, professor? Não, aquilo é uma mumificação, né? Mumificação. Mumificação. Então, mas era uma forma de conservação também. É uma forma de conservação, né? A mumificação se consistia em você conservar o corpo com sal. Certo. Né? Então você colocava o corpo coberto de sal, aí por cerca de 2 meses, aí o corpo era desidratado, aí eles enrolavam todo o corpo em faixas, para que a carne não desgrudasse dos ossos, aí eles passavam betume, todo o betume por cima daquela faixa, para impermeabilizar, para não entrar umidade. Depois que impermeabilizava com betume, colocava nova faixa de linho, que era um tecido nobre, e esse linho depois era embebido em perfume, mirra, bálsamo. Para dar um odor agradável. Para dar um odor agradável, eles construíam uma espécie
na época, o sarcófago, que é da onde surgiu a nossa urna funerária hoje. Então, eles cavocavam lá uma pedra ou um tronco de árvore no formato do corpo, colocavam o corpo dentro e guardavam. Então, era sarcófago, né? Eram guardadas as múmias. Já no embalsamamento moderno, nós injetamos via sistema circulatório um líquido conservante à base de formol, então não usa mais sal, usa formol. E aí, no embalsamamento, o corpo é aberto, retirado, né, os órgãos internos, eles são todos embalados e depois devolvidos dentro da cavidade, devidamente embalado, é fechado também esse embalsamamento. Esse é o embalsamamento. Sim. E um corpo feito com embalsamamento, ele suportaria até quanto tempo ou quantas horas de velório ou dias? Então, isso depende da necessidade, né? Então, se você precisa para 30 dias, 60 dias, um ano, o tempo desse você consegue. Você vai colocar uma concentração maior de produto químico. Então, dependendo do tempo que você necessita, você vai dosar a quantidade de produto químico conservando, né? Aumenta a dose, então quanto maior a dose, mais tempo esse corpo fica conservado. Existe uma dose máxima que a gente deve usar, no caso desse? Então, é claro que nesses casos onde a conservação é um período muito longo e você vai usar um produto químico mais forte, você não vai ter a mesma aparência saudável de uma conservação temporária, já uma conservação definitiva. Certo. Então, quanto mais o tempo passa, o corpo vai perdendo umidade, então vai perdendo um pouco daquela aparência saudável. Entra no caso, às vezes, não no caso da mumificação, mas a pessoa vai retendo, vai perdendo o líquido que ainda contém, né? Então, sim. Aí vai secando, não vai ficando com aquela aparência Isso, natural. Natural, exatamente. Cleiton, só uma ressalva aqui, só dentro desse mesmo assunto. Será que é por isso, por exemplo, quando eu perdi meu pai, eu não consegui ficar na sala de velório, assim, eu não conseguia ver meu pai, né, no caixão, que eu acompanhei o processo da morte, enfim, isso é outro assunto. Mas as pessoas que estavam no velório, assim, da família, falaram que com o tempo do velório, meu pai foi ficando emburrado. Como eles não sabem, né, do processo dele, passou pela tanatopraxia, eles falam, nossa, mas passava o tempo, parecia que ele não estava contente com alguma coisa, ele começou a ficar emburrado, uma expressão de emburrado, de bravo. Sim. Seria por isso, por conta dessa desidratação que vai mudando, de repente, a expressão do rosto? Isso faz muito tempo? Uns 6 anos atrás. Então, veja só, amigo. Com certeza usaram produto muito forte. O formol, ele é um líquido, mas é um líquido que retira água. É como um sal, é uma espécie de sal. Então, e o corpo da gente, 70% do que você enxerga numa pessoa, no volume, é água. A gente tem muita água. Então, e o formol retira essa água. Então, para onde que vai essa água, né? Essa água evapora. Vai evaporando. Então, se você pega uma pessoa falecida e faz uma injeção muito forte de formol e está calor, vamos assim dizer, um clima mais quente de verão, ele vai desidratando. E na medida que ele vai desidratando, ele vai ficando, vamos dizer assim, com o aspecto de quem não está muito contente com isso. Entendi. Seria um emburrado. Então, né? é real isso. É real, com certeza. Interessante. Professor, então, no processo de tanatopraxia, o senhor acredita que nós conseguimos tirar, tipo, 80% da água do corpo ou mais? Não. Não? Não, a gente não... Esse que é o legal, a gente não tira a água. Porque assim, bom, primeiro, a gente disse, mas como que é feita a tanatopraxia, né? Então, uma coisa muito importante, não abre o corpo. Então, na tanatopraxia, o corpo não é aberto. Abriu é embalsamamento. É embalsamamento. Então, e o embalsamamento hoje, ele é feito só para transporte internacional. Então, no dia a dia não é feito, né, embalsamamento. E também, em algumas situações, de corpos necropsiados, uma morte violenta, acidente. Então, aí, em função do IML abrir e examinar o corpo, então, a gente se obriga a fazer o embalsamamento.
mas em caso de morte natural, de doença, que não morte violenta, não é feito embalsamamento. Então, não abre o corpo, não retira órgãos, Certo. é feita uma pequena incisão, tá certo? Aqui na perna, se não for possível, aqui na região cervical do pescoço, onde a gente vai acessar a veia e a artéria. Então, na artéria, nós vamos injetar um líquido conservante, à base de formol, que é um conservante, e a veia a gente abre para que o sangue sujo, contaminado, saia. Né? Então, nós substituímos o sangue do corpo por um líquido conservante. Um processo parecido com a hemodiálise. Bem, essa quantidade de formol que é injetada no corpo não é superior a 3%. Então, num corpo aí de 80 quilos, injetado praticamente um copinho, 200 e poucos ml de formol, um corpo de 80 quilos. Então, é muito pouco, uma concentração muito baixa. Então, essa concentração não retira a água do corpo. Porque se a gente retirar a água do corpo, nós vamos virar aí um bacalhau humano, uma sardinha seca. Uma sardinha seca, né? A gente vai perder essa vivacidade, né? essa textura, sabe? Então, um processo de tanatopraxia, quando é muito bem executado por um profissional bem treinado, que usa produtos adequados, a pessoa não fica emborrachada, não fica emburrada, né? Entendi. Ela fica assim, macia, natural. Não vai ter temperatura, mas se tivesse temperatura é como se tivesse dormindo.